Seja muito bem-vindo ao canal Histórias de Traição. Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e escreve nos comentários de qual cidade você está assistindo esta história, porque a sua presença aqui fortalece demais o nosso trabalho. Agora, respira fundo, porque o que eu vou contar não é apenas sobre doença, dinheiro ou vingança. É sobre descobrir quem fica do seu lado quando a sua vida começa a desabar. Minha esposa me deixou no mesmo mês em que os médicos disseram que eu estava com câncer. Eu tinha 32 anos, trabalhava muito, fazia planos simples e ainda acreditava naquela ideia bonita de que casamento era parceria na alegria e na dor. Eu acreditava que uma promessa feita diante da família, dos amigos e de Deus tinha algum peso quando o mundo ficava pesado demais. Mas Vanessa não chorou comigo, não segurou minha mão, não ficou sentada ao meu lado tentando entender os exames, nem fingiu que estava disposta a lutar. Numa tarde quente de novembro, enquanto eu estava na mesa da cozinha olhando para uma pasta cheia de laudos, receitas e encaminhamentos, ela apareceu no corredor puxando uma mala pequena, com o celular numa mão e a chave do carro na outra. O rosto dela não tinha medo, não tinha tristeza, não tinha culpa. Tinha apenas cansaço, como se a minha doença fosse um problema doméstico que ela finalmente tinha decidido jogar fora. Daniel, eu não consigo viver isso, ela disse, sem se aproximar. Eu não vou afundar junto com você. Eu ainda tenho uma vida inteira pela frente, e você sabe que essa batalha talvez nem tenha volta. Eu lembro que não gritei. Não implorei. Eu nem tive força para levantar da cadeira. Só fiquei olhando enquanto ela passava pela porta, fechava o portão e ligava o carro. O barulho do motor indo embora ficou preso na minha cabeça por muito tempo. Naquela noite eu entendi que o câncer não seria a única coisa que eu teria que enfrentar. 5 anos depois, eu continuo vivo. Não inteiro como antes, não forte do jeito que eu gostaria, mas vivo. Meu nome é Daniel Ferreira, tenho 37 anos, e antes de adoecer eu trabalhava como mecânico numa oficina em Sorocaba, no interior de São Paulo. Eu gostava do cheiro de óleo, do barulho das ferramentas e da sensação de consertar alguma coisa quebrada com as próprias mãos. Depois da doença, meu corpo nunca mais voltou a ser o mesmo. As dores vinham em dias estranhos, o cansaço me pegava sem avisar, e eu precisava de um trabalho que me deixasse parar quando não aguentasse mais. Foi assim que comecei a dirigir por aplicativo. Eu levava universitários bêbados de volta para repúblicas, enfermeiras exaustas saindo do plantão, homens de terno falando alto no celular, mulheres chorando em silêncio no banco de trás e gente que entrava no carro sem nem olhar para o meu rosto. Quase ninguém imaginava que aquele motorista magro, de barba falhada e olhar cansado, já tinha passado meses entrando sozinho em sala de quimioterapia e saindo sozinho para pegar ônibus, com o estômago embrulhado e as pernas tremendo. Eu morava numa casa antiga em Brigadeiro Tobias, uma casa simples, com o portão enferrujado, o muro manchado de umidade e uma varanda pequena onde a tinta descascava em placas. Não era uma casa bonita, mas era o que tinha sobrado depois das contas médicas, dos empréstimos, dos cartões atrasados e dos anos em que eu precisava escolher entre comprar remédio, abastecer o carro ou pagar a energia antes do corte. Numa manhã de agosto, eu estava sentado na cozinha separando boletos vencidos quando alguém bateu no portão com firmeza. Não era batida de vizinho nem de cobrador comum. Era uma batida seca, educada e insistente. Quando abri, encontrei um homem alto, de cabelo grisalho bem cortado, usando um terno azul marinho caro demais para aquele pedaço de rua de terra batida. Ele se apresentou como Dr. Renato Azevedo, advogado de um escritório em São Paulo. A primeira coisa que pensei foi que alguma dívida antiga tinha finalmente virado processo. Mas ele olhou para mim com uma seriedade quase desconfortável e disse: Senhor Daniel Ferreira, preciso conversar com o senhor sobre uma herança. Eu quase ri. Na minha família, ninguém deixava herança. O máximo que sobrava eram ferramentas velhas, móveis empenados, documentos esquecidos e problemas que passavam de geração em geração. Mas o Dr. Renato não estava brincando. Ele entrou, sentou-se à mesa da cozinha com uma pasta de couro no colo e me explicou que um médico chamado Dr. Augusto Kenji Moraes, pesquisador respeitado na área de tratamentos oncológicos, tinha falecido alguns meses antes.
Durante muitos anos, esse médico havia financiado projetos para pacientes com câncer que enfrentavam o tratamento sem apoio familiar. Segundo o testamento dele, uma grande parte do patrimônio deveria ser entregue a alguém que representasse exatamente esse tipo de sobrevivência. Uma pessoa que tivesse enfrentado a doença praticamente sozinha, sem dinheiro, sem estrutura e sem uma rede de apoio real. Meu caso tinha chegado até ele por meio de um instituto ligado ao hospital onde fui tratado. Eu nunca conheci o Dr. Augusto pessoalmente, mas ele tinha acompanhado meu histórico, minhas faltas justificadas por falta de transporte, os relatórios sociais, as anotações das assistentes e até os registros de que eu saía das sessões sem acompanhante. Enquanto o advogado falava, eu sentia como se ele estivesse descrevendo outro homem. Não porque fosse mentira, mas porque eu tinha tentado esquecer muita coisa para continuar vivendo. Então ele abriu uma folha, empurrou na minha direção e apontou para um número que parecia errado. 54 milhões de reais. Por alguns segundos eu não entendi. Meus olhos passaram pelos algarismos como se fossem códigos. Eu estava acostumado a calcular se dava para colocar R$ 30 de gasolina ou se eu podia deixar uma conta atrasar mais uma semana sem perder o serviço. 54 milhões não parecia dinheiro. Parecia uma frase inventada, algo que só existia em notícia de televisão ou na vida de gente que nunca entrou no mercado contando moedas. Eu não consegui comemorar. Fiquei olhando para o papel com as mãos frias. Mas antes que qualquer esperança se formasse direito, o Dr. Renato tirou outra pasta da bolsa e sua expressão mudou. Existe um problema, ele disse. Ele me mostrou uma foto recente de Vanessa. Ela estava sentada num restaurante elegante, ao lado de um homem de camisa clara, sorriso ensaiado e relógio caro. O nome dele era Marcelo Nogueira. Trabalhava com vendas na área farmacêutica e, segundo o advogado, estava ajudando Vanessa a contestar a herança. Eu fiquei sem entender no começo. Vanessa tinha ido embora havia anos. Mas o divórcio nunca tinha sido concluído de verdade. Eu estava doente, sem dinheiro, sem energia, e ela também nunca tinha pressionado para finalizar tudo. No papel, ela ainda aparecia como minha esposa. Agora alegava que eu não tinha capacidade mental para administrar uma quantia tão grande. Dizia que o tratamento podia ter afetado meu raciocínio, que minhas dívidas provavam irresponsabilidade, que minha casa velha demonstrava instabilidade e que meu trabalho de motorista era sinal de decadência. A mulher que me abandonou quando achou que eu ia morrer agora queria aparecer diante de um juiz como alguém preocupada com a minha proteção. Eu senti uma raiva subir pelo peito, mas não era uma raiva explosiva. Era uma coisa lenta, quente, firme. Como ferro sendo aquecido por dentro. O Dr. Renato ainda não tinha terminado. Ele pegou o celular e me mostrou uma publicação que já estava circulando nas redes. Tinha sido feita por Bianca Sampaio, uma conhecida de Vanessa que vivia de internet, viagens patrocinadas, frases de efeito e vídeos onde se fingia defensora da verdade. Ela usou uma foto minha tirada na pior fase do tratamento. Eu estava sem cabelo, com o rosto afundado, a pele amarelada, os olhos fundos e um moletom enorme pendurado no corpo. A legenda insinuava que meu câncer poderia ter sido exagerado, que eu tinha enganado pessoas boas, que agora eu queria tomar uma fortuna que não merecia e que a verdadeira vítima talvez fosse minha esposa. Eu senti como se alguém tivesse cuspido em cima dos dias mais humilhantes da minha vida. Não era apenas uma mentira. Era pegar a imagem de um homem quase morto e transformar aquilo em arma. O Dr. Renato me aconselhou a não responder, não procurar Vanessa, não mandar mensagem, não aparecer em vídeo e não cometer nenhum erro que eles pudessem usar para reforçar a ideia de desequilíbrio. Eu ouvi tudo, concordei com a cabeça e passei o resto do dia andando pela casa como se tivesse esquecido o que fazer com as mãos. Mas naquela noite a vontade de entender o que estavam planejando foi mais forte do que a prudência. Eu fui até o Bar do Trilho, um lugar antigo perto de uma rua movimentada onde eu já tinha passado muitas noites antes e depois da doença. Era um bar estreito, com mesas de madeira marcadas, ventilador barulhento, cheiro de fritura, cerveja derramada e conversa atravessada. Assim que entrei, vi Vanessa e Marcelo sentados numa mesa do fundo. Ela usava uma blusa elegante,
cabelo arrumado, brincos discretos. Ele falava inclinado para a frente, com aquela confiança de homem que acha que todas as pessoas ao redor são menos inteligentes. O garçom, seu Osvaldo, me reconheceu e me olhou com preocupação. Ele se aproximou e cochichou que os dois estavam ali havia quase uma hora falando sobre mim. Eu pedi uma água com gás, sentei no balcão e tentei fingir que não me importava, mas a voz de Marcelo chegava limpa até onde eu estava. Ele dizia que eu era um homem quebrado, que vivia numa casa caindo aos pedaços, que dirigia por trocado e que nenhum juiz sensato permitiria que alguém como eu controlasse milhões. Vanessa não discordou. Ela apenas corrigiu o valor, como se o detalhe mais importante fosse a precisão do prêmio que pretendia roubar. Não são milhões comuns, Marcelo. São 54, ela disse. Depois acrescentou que eu nunca tinha sido bom com dinheiro, que mesmo antes do câncer ela precisava controlar tudo, que eu era limitado e teimoso. Era mentira. Durante nosso casamento, eu pagava aluguel, mercado, oficina, seguro, água, luz e ainda tentava guardar alguma coisa. Vanessa era quem comprava roupas caras, trocava celular antes da hora e depois dizia que eu era mesquinho por me preocupar. Então Marcelo falou algo que me deixou gelado. Disse que eles precisavam explorar a ideia de confusão mental causada pela quimioterapia, que um laudo bem escrito e uma pressão pública bem feita poderiam convencer o juiz. Vanessa respondeu que a postagem de Bianca já estava surtindo efeito e que em poucos dias muita gente acreditaria que eu tinha inventado ou aumentado minha doença para parecer coitado. Naquele momento eu levantei, caminhei até a mesa deles e sentei na cadeira vazia, bem de frente para os dois. Vanessa ficou pálida por um segundo, mas logo recuperou aquela máscara fria que eu conhecia bem. Marcelo tentou mandar eu sair, disse que aquela era uma conversa particular. Eu apoiei o celular na mesa e falei baixo. Particular era a minha doença. Vocês dois transformaram isso em espetáculo. Ele perguntou se eu estava ameaçando. Eu disse que não, que só estava ouvindo com bastante atenção. Vanessa estreitou os olhos, fingindo desprezo, mas eu percebi a mão dela apertando a taça. Então olhei para Marcelo e perguntei se ele já tinha contado a ela sobre as dívidas que escondia. O sorriso dele morreu na mesma hora. Eu ainda não sabia tudo, mas dirigindo por aplicativo eu ouvia muita coisa. Gente de banco, escritório de cobrança, concessionária e financeira falava no banco de trás como se motorista fosse parte do estofado. Eu tinha ouvido comentários sobre um Marcelo Nogueira afundado em parcelas, cartões estourados e acordos mal explicados. Sabia que o carro bonito dele estava atrasado, que o apartamento era alugado por outra pessoa e que aquela vida de sucesso tinha muita maquiagem. Vanessa olhou para ele de um jeito diferente. Marcelo tentou rir, mas a risada saiu curta. Eu disse que eles podiam retirar a contestação, mandar Bianca apagar a postagem e parar de usar meu câncer como escada. Vanessa inclinou o rosto e perguntou o que aconteceria se ela não fizesse isso. Eu me levantei e respondi com a voz mais calma que encontrei. Então vocês vão descobrir que o homem que você abandonou não morreu. Ele só aprendeu a esperar. No dia seguinte, tudo ficou pior. A publicação de Bianca tinha sido compartilhada milhares de vezes. Páginas locais começaram a falar do caso, sempre com perguntas maldosas, como se colocar um ponto de interrogação depois de uma mentira tornasse a mentira aceitável. Pessoas que nunca me visitaram durante o tratamento apareceram para dar opinião. Uns diziam que sempre desconfiaram de mim. Outros fingiam neutralidade, mas repetiam as acusações com prazer. Fui ao escritório do Dr. Renato em São Paulo, e ele me explicou que indignação não bastava. Precisávamos de provas. Ele montou uma estratégia paciente. Iríamos apresentar meu histórico médico completo, laudos, exames, biópsias, sessões de quimioterapia, radioterapia, prescrições, comprovantes de transporte, relatórios de acompanhamento e depoimentos de profissionais que me trataram. Também iríamos investigar Vanessa, Marcelo e Bianca, porque pessoas que fabricam uma mentira grande quase sempre deixam rastros pequenos. Na mesma semana, enquanto eu ainda dirigia para manter alguma normalidade, recebi uma corrida saindo de um prédio comercial onde Marcelo costumava fazer visitas.
Ele entrou no carro sem me reconhecer de imediato, falando ao telefone, irritado e confiante. Eu usei boné, máscara e óculos, mantive os olhos na avenida e deixei o gravador do painel ligado como sempre ficava por segurança. Marcelo falava da herança como se o dinheiro já estivesse na conta dele. Disse que, quando Vanessa conseguisse alguma forma de controle, eles poderiam movimentar valores aos poucos, contratar consultorias, abrir empresas e fazer parecer tudo legal. Depois riu e falou algo que mudou minha visão do jogo. Disse que, quando a situação ficasse favorável, ele e outra mulher poderiam sumir para longe, e Vanessa só perceberia tarde demais que também tinha sido usada. Naquele instante entendi que Marcelo não queria apenas me destruir. Ele estava disposto a enganar Vanessa também. Talvez ela fosse cúmplice. Talvez fosse vítima da própria ganância. Talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Assim que a corrida terminou, liguei para o Dr. Renato e disse: existe um plano por trás do plano. Ele contratou investigadores particulares, peritos financeiros e uma equipe especializada em reputação digital. Aos poucos, a verdade começou a aparecer. Marcelo tinha dívidas pesadas, 2 relacionamentos anteriores encerrados com brigas judiciais e acusações de ter manipulado financeiramente mulheres que confiavam nele. Bianca vendia uma imagem limpa, mas seus números tinham seguidores falsos, campanhas irregulares e contratos fechados com promessas que ela não cumpria. E Vanessa, a mulher que me deixou porque eu era uma carga, vivia acima do que ganhava, fazia pequenas retiradas indevidas na empresa onde trabalhava e mantinha uma relação escondida com o próprio gerente, um homem casado que também participava de movimentações suspeitas. A audiência sobre minha capacidade civil foi marcada para uma quinta-feira de manhã, no Fórum de Sorocaba. Quando cheguei, havia gente na porta com celular na mão, algumas câmeras pequenas de páginas locais e curiosos que me olhavam como se eu fosse uma fraude ambulante. Uma mulher me chamou de mentiroso. Um rapaz perguntou quanto eu tinha pago para enganar um médico morto. Eu senti vontade de responder, mas o Dr. Renato segurou meu braço de leve e disse: não dê a eles a cena que vieram buscar. Dentro da sala, Vanessa estava sentada ao lado de Marcelo e da advogada dela. Escolheu uma roupa discreta, cabelo preso, maquiagem suave e uma expressão treinada de esposa preocupada. Se alguém não conhecesse a história, talvez acreditasse. Marcelo, por outro lado, parecia nervoso. Mexia no relógio, cruzava e descruzava as pernas, evitava olhar na minha direção. A advogada de Vanessa tentou construir uma imagem de instabilidade. Falou da minha casa antiga, das minhas dívidas, do meu trabalho como motorista e dos possíveis efeitos cognitivos de tratamentos pesados. Chamaram um especialista que nunca tinha me atendido, mas que falava de sintomas gerais, usando palavras bonitas para plantar dúvidas. Depois Marcelo declarou que eu tinha aparecido no bar de forma agressiva, que havia feito ameaças e que minha postura mostrava paranoia. Quando chegou nossa vez, o Dr. Renato não levantou a voz. Ele simplesmente abriu uma sequência de documentos e começou a desmontar a mentira com calma. Primeiro apresentou meu diagnóstico, os exames, as biópsias, o plano terapêutico, as datas de internação, os registros de quimioterapia, a radioterapia, as receitas, os comprovantes de efeitos colaterais e os relatórios de acompanhamento. Depois chamou a doutora Helena Farias, minha oncologista, que confirmou diante do juiz que meu câncer tinha sido real, que o tratamento tinha sido severo, que minha recuperação era legítima e que eu jamais havia demonstrado incapacidade para tomar decisões. Em seguida, o advogado apresentou os registros do bar, as mensagens que Bianca tinha trocado com Vanessa antes da postagem e o relatório digital mostrando como a campanha de difamação havia sido coordenada. A sala ficou pesada quando a voz de Vanessa apareceu falando sobre transformar minha doença em argumento. Marcelo tentou olhar para baixo. Bianca, que estava sentada no fundo, ficou imóvel. Quando o áudio terminou, o juiz observou Vanessa por alguns segundos que pareceram minutos. Ela tentou dizer que eu a perseguia, que tudo tinha sido tirado de contexto, que ela só queria me proteger. Mas a decisão veio com uma clareza dura. O pedido de restrição sobre minha capacidade foi negado.
O juiz reconheceu que a contestação parecia nascer de interesse financeiro e de uma tentativa organizada de prejudicar minha imagem. Vanessa ainda foi condenada a arcar com parte dos custos daquele procedimento. Eu venci aquela batalha, mas não saí dali sentindo alegria. Do lado de fora, Bianca ainda tentou falar com uma câmera, dizendo que a verdade seria revelada em breve. Vanessa passou por mim no corredor e sussurrou: "Você acha que acabou?" Eu olhei para ela e respondi: "Não. Agora começa a parte que você não esperava." Algumas semanas depois, a herança finalmente foi liberada. Ver aquele dinheiro na tela do banco foi uma sensação estranha. Eu não pulei, não chorei, não gritei. Senti medo, alívio e uma calma que parecia perigosa. Paguei minhas dívidas médicas, CAT empréstimos. Regularizei a casa. Troquei o carro velho por um modelo seguro, sem luxo exagerado. Coloquei ordem em cada pedaço da minha vida financeira. Depois, com a orientação do Dr. Renato, decidi agir de forma legal, silenciosa e precisa. Eu não queria virar um criminoso por causa de pessoas que já tinham tirado demais de mim. Primeiro fomos atrás de Marcelo. As dívidas dele estavam espalhadas em bancos, financeiras, acordos privados e empresas de cobrança. Por meio de uma companhia criada pelos meus advogados, comprei parte dessas dívidas dentro da lei. Ele descobriu isso numa manhã em que o carro importado foi levado por atraso, diante de vizinhos e colegas. Depois recebeu notificações formais exigindo pagamentos que ele não podia mais empurrar com conversa bonita. Quando me ligou furioso, gritando que eu estava acabando com a vida dele, eu respondi apenas: "Não, Marcelo. Eu estou cobrando aquilo que você assinou." A voz arrogante dele desapareceu. Pela primeira vez, parecia a voz de um homem preso no próprio teatro. Depois veio Bianca. Minha equipe reuniu provas de seguidores falsos, campanhas manipuladas, contratos enganosos e publicações difamatórias feitas sem verificação. As marcas que patrocinavam a imagem perfeita dela receberam relatórios completos. As plataformas foram notificadas. Órgãos competentes também. Em poucas semanas, Bianca perdeu contratos, teve campanhas suspensas e viu a própria credibilidade desmoronar. A mulher que usou a minha doença como conteúdo começou a gravar vídeos chorando, dizendo que tinha sido mal informada, que também fora enganada, que jamais quis prejudicar um sobrevivente. Mas o problema de destruir uma reputação com mentira é que, quando a verdade volta, ela cobra juros. Vanessa foi a parte mais difícil. Não porque eu sentisse pena, mas porque, em algum lugar dentro de mim, ainda existia a lembrança da mulher com quem dividi uma casa, uma cama, sonhos pequenos e contas no fim do mês. Eu poderia ter simplesmente deixado a justiça seguir seu caminho, mas as investigações mostraram algo grave demais para ignorar. A empresa onde ela trabalhava estava à venda havia meses, afundada em má gestão e conflitos internos. Eu comprei a empresa por meio de um grupo de investimentos. No primeiro dia como novo proprietário, pedi que Vanessa fosse chamada à sala de reuniões. Ela entrou pálida, com os lábios apertados, tentando fingir que ainda tinha controle da situação. Quando me viu sentado à cabeceira da mesa, parou como se tivesse levado um choque. "Isso é perseguição", ela disse. Eu respondi: "Não, Vanessa. Isso é consequência." Coloquei diante dela uma pasta com relatórios, notas alteradas, transferências suspeitas, despesas falsas e mensagens que mostravam a participação dela e do gerente. Vi a segurança dela quebrar página por página. No começo ela negou. Depois tentou culpar o chefe. Depois disse que tudo era pequeno, que ninguém precisava saber, que eu já tinha dinheiro demais e que não ganharia nada destruindo a vida dela. Eu ouvi em silêncio. Quando ela finalmente chorou, disse que sabia que tinha me machucado, mas que eu não podia fazer aquilo com ela. Foi aí que a dor antiga voltou com força, não como fraqueza, mas como memória. Eu lembrei dela indo embora com uma mala enquanto meus exames estavam espalhados na mesa. Lembrei das noites em que vomitei sozinho no banheiro, deitado no piso frio, sem conseguir alcançar o telefone. Lembrei das manhãs em que eu tinha medo de abrir a geladeira porque sabia que quase não havia comida.
Lembrei do barulho do ônibus, do cheiro do hospital, da vergonha de pedir prazo para pagar remédio. Então olhei para ela e disse: "Você me deixou quando achou que eu ia morrer." Depois tentou tirar de mim uma herança que foi deixada justamente para alguém que sobreviveu sozinho. E ainda permitiu que me chamassem de farsante na frente de uma cidade inteira. Não peça humanidade agora usando a mesma boca que me negou humanidade quando eu mais precisei. Eu não gritei. Não foi necessário. A verdade já fazia barulho suficiente. Os documentos foram enviados às autoridades. Marcelo, desesperado para reduzir os próprios problemas, entregou mensagens, planilhas e comprovantes que confirmavam fraudes, inclusive os desvios de Vanessa. Ela foi detida por apropriação indevida e fraude. O valor não chegava nem perto do que tentou tomar de mim, mas era suficiente para destruir a carreira dela e levá-la a responder criminalmente. Marcelo também enfrentou acusações por golpes financeiros e irregularidades dentro da empresa em que trabalhava. Bianca publicou uma retratação pública, admitindo que suas acusações contra mim eram falsas e que havia divulgado informações sem confirmação. As mesmas páginas que tinham me chamado de fraude agora falavam dos crimes de Vanessa, do histórico sombrio de Marcelo e da queda de Bianca. Durante um tempo, eu achei que isso me faria sentir completo. Pensei que ver todos eles pagando apagaria as noites solitárias no banheiro, as sessões de quimioterapia sem acompanhante, a humilhação das dívidas, a imagem de Vanessa fechando a porta enquanto eu tentava continuar respirando. Mas vingança não cura do jeito que a gente imagina. Ela pode fechar uma porta, pode limpar o nome, pode devolver o controle, mas não devolve os anos perdidos. Numa tarde silenciosa, depois que o Dr. Renato me ligou para dizer que Marcelo aceitaria um acordo, que Vanessa provavelmente pegaria uma pena severa e que Bianca dificilmente recuperaria a antiga influência, eu fiquei sentado na sala da minha casa. A casa estava reformada, mas eu ainda enxergava as rachaduras antigas como se elas fizessem parte de mim. Eu tinha dinheiro, segurança, advogados, poder e uma vitória que muita gente chamaria de perfeita. Mesmo assim, o silêncio continuava ali. Foi então que reli uma carta deixada pelo Dr. Augusto Kenji Moraes junto com o testamento. Ele escreveu que queria que seu dinheiro chegasse às mãos de alguém que soubesse o que significava lutar contra o câncer sem uma mão esperando do lado de fora da sala. Naquela noite, eu entendi que aquele dinheiro não podia servir apenas para punir quem tentou me destruir. Ele precisava impedir que outras pessoas passassem pelo que eu passei. Criei um fundo para pacientes com câncer sem apoio familiar, sem transporte, sem plano de saúde suficiente, sem dinheiro para aluguel, comida ou remédio durante o tratamento. Passei a pagar corridas para hospitais, acompanhamento em consultas, contas urgentes, cestas básicas, remédios e apoio psicológico para quem saía da quimioterapia procurando alguém na porta e não encontrava ninguém. Eu sabia exatamente como isso doía. Vanessa não me quebrou. Marcelo não conseguiu me roubar. Bianca não conseguiu me apagar com mentiras. O câncer não me enterrou. Eu sobrevivi a tudo que eles acharam que me destruiria. E no fim, quando a verdade apareceu e meus inimigos caíram, eu entendi que a maior vitória não era assistir à queda deles. A maior vitória era continuar vivo, dono da minha história, e transformar a dor que deixaram em uma chance real de salvar alguém. Se esta história tocou você, deixe seu like, escreva nos comentários o que faria no meu lugar e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias de traição, justiça e recomeço. Às vezes, a vida tira tudo da gente para mostrar quem realmente somos quando finalmente levantamos.